Olá pessoal que foi selecionado para participar do curso da MCJ Redação. Meu nome é Marcelo, sou professor universitário, trabalho com redação há mais de 15 anos e resolvi montar essa turma para auxiliar alguns alunos que vão prestar o Enem e também vestibulares importantes este ano. Quando nós falamos de redação, certamente vem à cabeça de muitos que é praticamente impossível fazer um bom texto, que não vou conseguir obter uma boa nota, mas isso é uma lenda, tá? O grande problema é que a maioria das escolas, a maioria dos professores, durante a vida estudantil de seus alunos, não ensinou corretamente as técnicas para produzir um texto dissertativo, narrativo ou descritivo. A redação era sempre vista como algo não muito importante, que passava-se de vez em quando, no final de aula, o professor às vezes acabava não cobrando muito do aluno, também não ensinava as técnicas. Então o aluno chega às portas de um vestibular ou do Enem e aí ele percebe que a redação é muito importante. É a nota simplesmente mais importante do vestibular e do Enem. E aí bate aquele desespero, eu não vou conseguir fazer uma boa redação. Mas se você aprender as técnicas, se você praticar, tiver a orientação de um profissional, você certamente melhorará e conseguirá obter uma nota alta neste vestibular ou no Enem. O processo da redação, para que você se torne um bom escritor, claro que hoje eu não vou entrar aqui em nenhum ponto específico. Durante as nossas videoaulas, aí sim eu explicarei mais detalhadamente o que pode e o que não pode num texto dissertativo ou argumentativo. Hoje nós estamos falando aqui apenas em linhas gerais sobre redação. Então, para que você se torne um bom produtor de textos, você precisa, antes de mais nada, conhecer todas as regras e dicas para escrever aquele tipo de texto. O Enem, por exemplo, sempre pede um texto dissertativo, argumentativo. Então, se você não conhecer todas as regras para produzir esse tipo de texto, não adianta simplesmente escrever vários e vários e várias vezes, porque você seguirá errando. O primeiro passo é que você aprenda as regras do que pode e o que não pode e que você possa também ver as dicas. Eu já enviei um material a vocês onde tem muitas regras e dicas e durante o curso eu irei detalhar mais a fundo isso, desde as dicas básicas até pontos mais complexos, como argumentar com profundidade, sem usar clichês, sem cair no mar de obviedades, como não também utilizar opiniões extremistas que estão muito em moda atualmente. Então nós vamos ver todos esses pontos, desde os básicos até aqueles mais complexos. O segundo ponto é que você pratique. Aqui no nosso curso você poderá enviar 2 redações por mês. Eu passarei o tema a vocês e depois vocês enviarão para mim e eu farei a correção, seguindo os mesmos critérios do Enem. Só que além de corrigir e atribuir nota, eu farei também os comentários do que precisa ser modificado, quais são os pontos que deixaram a desejar, para que você possa, nos textos seguintes, se policiar quanto a isso. Vocês também poderão fazer perguntas aqui mesmo no YouTube, deixando na parte aí dos comentários perguntas que de repente vocês quiserem sanar as dúvidas. Bom, na questão da prática, ainda falando sobre a prática, além desses 2 temas que eu passarei por mês, é interessante que vocês escrevam mais redações. Peguem temas da atualidade, escrevam seguindo as regras, as dicas como eu acabei de explicar e procurem praticar bastante, porque a gente começa a desenferrujar, a gente começa a adquirir uma prática maior na medida que a gente vai treinando e quanto mais treino, melhor. Eu oriento que o aluno escreva 1 ou 2 redações por semana. Tá? Ah, professor, mas o senhor irá corrigir 2 redações minhas e as outras, o que eu devo fazer? Quando você conhece as regras e as dicas e vendo também a maneira com que eu vou fazendo a correção das suas redações, você tem que aprender a fazer a sua própria autocorreção, autoanálise. O que significa isso?
Você escreve o seu texto, guarda, um outro dia ou dali a alguns dias você pega novamente aquele texto e dá uma lida atenta para verificar todos os pontos, desde questão de erros de português, acentuação, mas também na parte do conteúdo. Se a introdução ficou bacana, se a tua argumentação ficou legal, você mesmo vai aprendendo a fazer essa autocorreção. É muito melhor do que você, por exemplo, postar um texto lá no Facebook para que pessoas que não sabem nada tentem corrigir o seu texto. Quando você conhece as regras e as dicas e quando você vê a maneira com que um professor está corrigindo, você também começa a entender como que deve ser feita essa correção. E aí você mesmo vai aprender a corrigir os textos que produzir. Isso serve também já como um treino para o dia do vestibular, o dia do Enem. Porque lá, quando você terminar a sua redação, você terá que fazer uma revisão desse seu texto. Então, nada melhor do que você já ter treinado bastante a como revisar o seu texto, para que você possa ali na hora, olha, esse parágrafo aqui, a ideia que eu quis passar não ficou legal, vou alterar. Isso a gente consegue com muito treino. Tá? O terceiro ponto é a questão da leitura. Ninguém consegue escrever bem se não for uma pessoa que leia bem. A maioria dos brasileiros não lê. A maioria não compra um livro. Então, é muito difícil que uma pessoa assim consiga escrever bem. O que você deve fazer agora, para correr atrás do tempo perdido, caso você não tenha esse hábito de leitura, que você comece a ler. Mas leia fontes sérias, veículos de informação sérios. Procure ver opiniões diferentes sobre um determinado assunto. Ninguém se informa através do Facebook. Lá é um reduto para discursos de ódio, discursos fascistas, mentiras que são compartilhadas às vezes com uma imagem, uma frase curta. Ali não é reduto para você buscar informação ou para buscar algo relevante. Tá? Você deve procurar pesquisar em sites interessantes, confiáveis, para que você possa ter bastante conhecimento de temas que são da atualidade e que poderão cair no vestibular, bem como aqueles temas que são chamados de atemporais, que são temas que estão em evidência em qualquer momento. Eles poderiam ter caído há 10 anos, podem cair este ano, como poderão cair daqui a 10 anos. Por exemplo, o meio ambiente é um tema atemporal. Vira e mexe ele cai em um vestibular ou cai no Enem. A questão do trabalho também é uma coisa, um tema atemporal. Vira e mexe acaba caindo no vestibular. Só que eu vou explicar a questão dos temas da atualidade, temas atemporais, em um vídeo específico, tá? Mas por enquanto, essas são as informações que eu queria passar para vocês. Primeiro, para você se tornar um bom escritor, como eu falei, conhecer as regras e dicas para produzir aquele tipo de texto. Segundo, passar a praticar constantemente, junto com feedback de um profissional que irá ajudá-lo a corrigir o seu texto, aliado também à sua própria correção, sua autocorreção, e finalmente tendo a leitura como uma aliada. Com todos esses pontos interligados, certamente você que está começando hoje, quando chegar ao final, lá às portas do vestibular, você estará muito mais bem preparado para produzir um texto. Então, pessoal, essas eram as dicas iniciais que eu tinha para passar a vocês. No próximo vídeo, aí sim nós já entraremos em pontos específicos da dissertação. Eu explicarei para vocês a questão da estrutura de um texto dissertativo, o que é algo muito importante, pois de 60% a 70% dos candidatos não sabem fazer a estrutura correta de um texto dissertativo. Isso não quer dizer que a nota deles será zerada, mas quer dizer que eles já perdem ponto de cara porque não sabem dividir a estrutura, o esqueleto de uma redação dissertativa. Eu explicarei isso com calma no próximo vídeo. Até lá, um abraço a todos.